meu nome é Lorene, sou terapeuta e no vídeo de hoje eu vou falar sobre comunicação. Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo a respeito da falha na comunicação e como que isso pode afetar a nossa vida, inclusive com os nossos filhos. Porque às vezes a gente fala uma coisa e ele entende outra. E aí, ó, tá feita a bola de neve, né? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa seu like nesse vídeo, que é muito importante para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Mas vamos lá, vamos começar essa história aí. Eu sempre falo que o mundo seria muito melhor se não houvessem esses problemas de comunicação. Metade das guerras, brigas é falha na comunicação. Então eu trabalhava num lugar e eu tinha uma amiga que não era daqui da minha cidade, né, de Piracicaba. Ela veio de um outro lugar, começou a trabalhar ali com a gente. E um dia, a gente conversava muito. E um dia a gente teve um desencontro, não lembro agora o que era. A gente tinha combinado de tomar café da manhã junto, fazer alguma coisa juntas e não deu. E, tipo assim, foi uma culpa meio das duas, né? Mas acabou que não deu certo. E aí a gente tava por WhatsApp falando e eu falei assim, imagina, sem crise. O meu sem crise tava querendo dizer assim, imagina, sem problema nenhum, a gente combina outro dia, a gente vai outra hora, a gente se vê todo dia, a gente trabalha junto, tal, né? Para ela, o sem crise quis dizer, não dê chilique, não dê piti por causa disso, para de frescura, isso foi uma besteira. E aí vocês já podem imaginar o caos que foi. E ela ficou toda chateada, nossa, tá bom, não falo mais nada. E eu falei, mas caramba, o que eu falei? Por que ela ficou chateada? Eu tô falando sem crise. Eu tô falando que não tem problema e ela tá chateada, eu não tô entendendo. Que aí eu fui reler a conversa. E aí eu falei, E aí eu mandei um áudio pra ela. Que eu falo, no áudio a gente tem a entonação, a gente tem todo aquele negócio, né? E aí fica mais difícil da pessoa entender errado. E aí eu falei pra ela, viu? Quando eu tô falando sem crise, é sem problemas. É que pra mim, o sem crise é, sem crise, de boa. Aí ela falou, eu achei que você estava falando que eu que tava já fazendo uma crise à toa e tal. E graças a Deus a gente se encontrou pessoalmente depois e conseguiu se entender ali. Mas vê, porque pra mim aquela frase tinha um significado, pra ela tem outro. Porque eu tenho as minhas vivências e ela tem as vivências dela. Eu cresci numa realidade, ela cresceu na realidade dela. Agora você imagina com a criança, por exemplo, que está aprendendo as palavras, os significados. Às vezes você fala alguma coisa para essa criança que você tem certeza que ela vai entender e ela entende outra completamente diferente. Muitas das vezes ela não conhece direito o significado daquilo que você está falando. Então, quando a gente vai conversar com os nossos filhos, é importante a gente entender qual idade essa criança está. E a principal coisa, né, se colocar igual. Então, sempre que eu vou conversar com a minha filha pequena, ou eu ponho ela na minha altura, pego ela no colo, ou eu agacho para ficar na altura dela. E aí eu consigo conversar com ela olhando nos olhos dela, igual eu tô fazendo com vocês agora. E aí isso melhora. E deixar coisas de lado, né? Então celular, televisão, lição, para tudo, vamos conversar. Quando você usar alguma palavra, fala, você sabe o que significa isso? Ou a criança, né? Uma vez aconteceu na minha família, de uma criança repetir um palavrão. E aí apanhou. E eu falei, gente, ele nem sabe o que significa. Ele só tá repetindo o que ele ouviu. Alguém falou esse palavrão, né? Todo mundo fala palavrão em casa, por que a criança não pode? Ela não consegue entender isso. Então é importante ir explicando essas coisas. Porque cada um entende com aquilo que tem dentro de si. Então, de acordo com a minha vivência, de acordo com a vida que eu tenho, é que eu interpreto aquilo que você me diz. E isso funciona para todo mundo. Eu até falo, eu só posso garantir aquilo que eu falo, não aquilo que você entende. Porém, a gente precisa procurar maneiras de se expressar corretamente, para que o outro não se magoe. Então, se você vai falar com alguém, fala DR, né? Vai ter uma DR com o marido. Se você chegar para ele, porque você fez isso, você fez aquilo, a pessoa já
defensiva e ela já bloqueia as coisas que você está falando. Ela já não valoriza mais. Agora, se você chega e fala, eu me sinto dessa forma. Quando você faz isso, quando você tem essa atitude, eu me sinto mal, me sinto desvalorizada, me sinto não amada. E aí você explica como você se sente, porque a atitude do outro, vamos combinar, às vezes ele também não quis fazer, ele nem sabe que você está se sentindo dessa forma. Por isso que é importante conversar. Mas a gente tem que saber conversar, saber se fazer entender. Eu até brinquei com a minha filha, né, esses dias, que eu perguntei um negócio, ela falou, mas não foi culpa minha. Eu falei, por que não? E ela não soube se explicar. Eu falei, se você não sabe se explicar, você vai levar culpa. A gente precisa saber argumentar, justificar. E aí, quando a gente chegou no mercado, ela queria comprar um negócio, ela falou, a gente comeu ontem, então a gente precisa comprar novo para repor. Eu falei, ó, tá vendo? Tá aprendendo a argumentar. Então, é importante a gente se certificar de que o outro está entendendo aquilo, da forma como que eu estou colocando. E entender que, se ele não entendeu, eu preciso rever. Será que eu errei na hora de falar? Mas com as crianças, gente, é muito importante a gente ter certeza que eles sabem o significado daquela palavra. É muito importante que a gente se coloque ali com a atenção voltada para essa criança e que a gente dê a oportunidade dela falar. Porque às vezes a gente não permite que a criança fale. Por exemplo, mãe, tô com esse problema, nananã, e aí a gente tenta adivinhar, sabe? Ai, por que você tá com isso? Aconteceu isso? Foi aquilo? Foi aquilo? E a gente não deixa a criança processar a informação na cabecinha dela para passar pra gente. Porque a gente tá com pressa, porque a gente tá querendo adivinhar. Então, é importante parar e ouvir, deixar ela se explicar para que a gente consiga entender o que está acontecendo. Dar opções, e aí se ela não conseguir, a gente começa, foi isso, foi aquilo, será? E pedir, né, quando a gente vai pedir para os filhos fazer alguma coisa, principalmente coisas que eles não gostam de fazer, né, vai arrumar o quarto, tomar banho, fazer lição, olha, você precisa fazer isso por causa disso, você entendeu? Vocês já, né, perguntaram para as pessoas, você entendeu? E esses dias foi até legal, eu estava falando com uma cliente minha, e aí ela falou assim, mas é óbvio isso. Eu falei assim, é óbvio para você. Ela estava falando do namorado. Eu falei, para ele não. Não, mas isso aí é óbvio. Eu falei, quantas vezes você fez, que essa é uma cliente que também trabalha na área da saúde, eu falei, quantas vezes você fez uma receita e para você era óbvio que se tomava daquele jeito e o paciente retornou tomando do jeito errado? Ela falou, inúmeros. Eu falei, pois é, era óbvio para você, não para ele. Então, a gente só consegue fazer essa comunicação efetiva e afetiva quando a gente ouve o outro, quando a gente tenta entender. Por exemplo, na história lá com a minha amiga, eu podia falar, nossa, que pitizenta, por que ela tá chateada? Nada a ver, larga a mão e nananã. E não ter ficado por isso mesmo, a gente podia ter brigado, perdido a amizade por uma coisa à toa. Mas eu resolvi ouvir e ela também me deu a chance de explicar. E aí eu falei, mas por que você tá brava? Porque você falou sem crise. E aí eu falei, então, mas no meu sem crise quis dizer isso. Eu entendi isso. Então, nós duas estávamos a fim de resolver, de entender o porquê que tinha gerado aquela situação ali. Então, é importante a gente se colocar disponíveis para entender, para ouvir aquilo que o outro tem a dizer. E entender que eu tenho maneiras de falar a mesma coisa de uma forma agressiva ou ir devagarzinho, né? É como eu falei, se você chega já apontando o dedo e acusando, a pessoa se põe na defensiva, ela não vai te entender. Agora, se você fala como você se sente e se você deixa que a outra pessoa fale, que a outra pessoa explique, isso aumenta as chances dela prestar atenção naquilo e validar aquilo que você está falando. Enfim, esse assunto rende pra caramba, mas sempre que você for falar com os seus filhos, preste bastante atenção nisso. Quando você for falar com seu marido, com seus amigos, preste atenção se você está se fazendo entender por aquela pessoa. E eu garanto que tudo melhora. Todos os relacionamentos melhoram quando a gente aprende a se comunicar. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
deixa seu like se você ainda não deixou e compartilha ele com mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.